Estamos iniciando mais uma edição da Sessão TV Atende. Nosso convidado de hoje é o médico psiquiatra Dr. Fausto Farhater. Dr. Fausto, é um prazer recebê-lo aqui novamente. A Sessão TV Atende. O prazer é meu, eu agradeço o convite. Dr. Fausto, hoje a gente vê pessoas que, do nada, criam-se um pânico a alguma coisa. E isso acaba trazendo aí um grande transtorno no dia a dia. Primeiro, o que é um pânico? Exatamente. O ataque de pânico, ou aí poderíamos chamar uma ansiedade súbita, inesperada, intensa, repentina, ele pode acontecer em vários quadros, em várias enfermidades, inclusive enfermidades clínicas ou físicas. Você pode ter um ataque de pânico parecido com um ataque de pânico em casos, por exemplo, de hipertiroidismo, de hiperparatiroidismo, de tumores tipo feocromocitoma, intoxicações do sistema nervoso central. Você pode ter esse tipo de ataque de pânico em pessoas que fazem abuso de medicamentos, de drogas. E além do que, esse ataque de pânico ele pode aparecer também em outros quadros psiquiátricos, que não o transtorno do pânico específico, que é um quadro específico que a gente trata, que é o transtorno do pânico. O ataque de pânico ele pode aparecer, por exemplo, numa fobia social, ele pode aparecer num transtorno de ansiedade generalizada, ele pode aparecer em abstinências de álcool e drogas, enfim, o ataque de pânico ele precisa ser muito bem caracterizado, para a gente direcionar o tratamento, ou para uma patologia física, como eu expliquei, que há vários quadros que pode aparecer esse tipo de ataque, ou para o quadro de transtorno do pânico, que é um quadro específico que também requer um tratamento, uma condução e estratégias terapêuticas específicas. O ataque do pânico, dentro do transtorno do pânico, ele é essa ansiedade muito intensa, um medo muito intenso, muito inesperado. Às vezes a pessoa está tranquila, trabalhando ou dirigindo, de repente vem aquela onda intensa de ansiedade, totalmente inesperada, e que provoca sintomas físicos. Sem sintomas físicos, nós não caracterizamos ataque de pânico. Pelo menos 4 sintomas físicos são precisos para acompanhar essa ansiedade intensa para a gente caracterizar um quadro de pânico. Os sintomas físicos que podem acontecer num ataque de pânico seria muito frequente a dor precordial, ou uma palpitação, uma taquicardia desconfortável. Mas isso tudo na região do peito, do coração. Também parte respiratória, muito frequente, falta de ar, um sufocamento, parte gástrica, dores abdominais, dores epigástricas, tontura. Há um medo de enlouquecer, que é muito frequente, um medo de morrer, uma sensação de um desmaio iminente, vertigens, sudorese pelo corpo. Todos esses sintomas podem acontecer. Pelo menos 4 desses têm que estar acontecendo para a gente caracterizar um ataque de pânico. Claro que esses sintomas físicos, eles não devem ter alterações laboratoriais ou no exame físico. Quer dizer, você tem aquela dor, mas se você fizer um eletrocardiograma, você não vai ter nada no coração, você não vai ter nada no pulmão. Isso caracteriza um ataque de pânico. É uma sensação mesmo que a pessoa tem. Muito forte. A duração desses ataques de pânico não é muito demorada. Geralmente vai de 15 minutos a meia hora, no máximo se estende a 1 hora. Mas provoca uma sensação muito desagradável, um desconforto muito desagradável, esse medo de morrer, e sendo que a primeira providência que a pessoa tem é sair daquele local que ela está e procurar ajuda. E é muito frequente procurar ajuda em pronto-socorros, porque a pessoa que está sofrendo essa situação, para ela está com um problema físico. Mas no caso, ela vai no pronto-socorro, tem aquela sensação, aquela angústia, mas que não vai ser diagnosticado em um eletro ou em outro exame e vai sair de lá sentindo-se mal, mas sem o problema resolvido. O que fazer?
Exatamente. É muito frequente, inclusive um dos gastos do sistema de saúde, né? Um dos maiores gastos do sistema de saúde são esses pacientes, que eles vivem recorrendo a pronto-socorros, a check-ups, né? E todos, claro, com exame normal, né? A primeira providência que deve ser tomada após essa avaliação, né, e não constatando nenhuma alteração física, é o encaminhamento para um psiquiatra, né, que o psiquiatra vai estar treinado, né, gabaritado para conduzir esse caso da melhor maneira possível. Como que os familiares devem agir num caso desse? Se vê a pessoa passando mal, como ajudá-lo? Exatamente. Uma questão que eu recomendo muito para os familiares é manter a calma, claro, né? E evitar algumas posturas, né? Porque geralmente esses pacientes já fizeram toneladas de eletrocardiogramas, de ecocardiogramas, de raio-x, de tomografia, todos normais, né? Então chega o ponto que os familiares já sabem que não é nada, né? Mas para o paciente sofrendo essa situação, dentro desse sofrimento psíquico, mesmo que ele já fez todos esses exames, ele esquece tudo que ele fez. Para ele vai morrer naquele dia, naquela hora, naquele momento. E então, evitar chegar para o paciente e negar o que está acontecendo. Falar, não, isso não é nada, relaxa, isso é frescura, isso, né, não tem importância, e só vai agravar mais a ansiedade do paciente, né? Se o paciente demanda uma nova avaliação no pronto-socorro, né, se isso vai tranquilizá-lo, eu recomendo que leve, né? Mas, claro, a primeira providência é começar um tratamento psiquiátrico. E como é esse tratamento? Ele é demorado? Cada caso é um caso? Exatamente, cada caso é um caso, né? Por isso que precisa essa avaliação psiquiátrica, né? Porque é muito comum os clínicos do pronto-socorro, né, outros especialistas, passarem um ansiolítico, passarem uma medicação. E isso acaba criando uma muleta, né? O paciente fala, não, mas já estou medicado, então não vou procurar mais tratamento. E o que acaba agravando o caso, né? E os estudos mostram que o transtorno do pânico não tratado adequadamente, ele acaba levando a quadros mais graves, como depressões mais graves, o uso de álcool, às vezes para diminuir a ansiedade, a pessoa faz uso abusivo de álcool, de drogas, né? Então eu recomendo que procure-se mais precocemente possível uma avaliação psiquiátrica. Isso, quanto mais demora, mais grave o caso fica. Mais grave, mais difícil, né? As crises de pânico se repetem mais frequentemente, né? Assim que a gente inicia um tratamento adequado, um tratamento com estratégias terapêuticas adequadas, rapidamente a gente vê uma melhora desses pacientes, né? Quase a totalidade dos casos melhoram com o tratamento adequado, um tratamento bem criterioso. Tá certo, Dr. Fausto, agradeço a sua participação. Até uma próxima oportunidade. Agradeço também essa oportunidade de estar aqui presente.